paz, boa noite. Muito bom estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, apesar da vida corrida, apesar dos contratempos de alguns debilitados de saúde, outros carecendo de oração. Então é o que nós vamos fazer nesse momento, né? Baixar a nossa cabeça. Eu acredito que muitos aqui já fizeram isso quando chegaram aqui na casa do Senhor, já agradeceram a Deus, já colocou diante do Senhor aquilo que precisa ser colocado, mas nós vamos fazer isso mais uma vez, tá certo? Como agora povo de Deus, escolhido do Senhor, nós vamos baixar a nossa cabeça, vamos ter um momento de oração, você e Deus, converse com o Senhor nesse momento, entregue a Ele os seus problemas, entregue a Ele a sua família, entregue a Ele a sua vida profissional, entregue a Ele aquilo que precisa ser entregue a Ele, porque só Ele pode resolver aquilo que precisa ser resolvido. Então, coloquemos diante do Senhor. Ó Deus, o Deus de amor e de imensa bondade, o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus que enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. É esse Deus que nós invocamos agora, levantamos a nossa voz para orar nesse momento. Sabemos que o Senhor nos ouve nessa hora. Nosso desejo é que o Senhor cuide do nosso coração. Nosso desejo nessa noite é fazer com que o Senhor fale mais uma vez conosco. Nós estamos nesse mês de setembro celebrando 111 anos da tua igreja. Senhor, se a primeira igreja batista está de pé durante todo esse tempo, é porque as tuas misericórdias se renovaram todos os dias. Nós podemos ver o teu agir, a tua mão poderosa, sobre todos os pastores que passaram por aqui, sobre todos os membros que passaram e ainda estão ativos aqui. Nosso desejo, Senhor, é que essa igreja continue sendo uma pedra viva nesse lugar. E, de fato, ela vem edificar vidas daqueles que estão aqui vizinhos, vida daqueles que são membros congregados, a vida daqueles que são líderes. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Apesar de toda a correria, de toda a dinâmica, é o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor que tem nos mantido de pé. Se temos saúde, se temos fôlego de vida ainda, não é acaso. Não é porque somos bons, é porque o Senhor, a tua graça e a tua misericórdia nos sustenta. Nosso desejo é que o Senhor continue a cuidar de nós. Só o Senhor pode cuidar de nós. Cuida da nossa família, Senhor. Cuida da nossa saúde. Visita aqueles que estão necessitando nesse momento. Senhor, nós entregamos esse culto nas tuas mãos. Nós estamos reunidos aqui como filhos de Teu, para render somente louvor, adoração ao Senhor. Cuida, Senhor, de tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser cantado, tudo aquilo que vai ser entregue como uma oferta viva no Teu altar. Som do nosso coração, assim como diz o salmista, e vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho de vida eterna. É a oração que nós fazemos e já agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra lá em Romanos capítulo 15, do verso 1 ao 13. Romanos 15, do 1 ao 13. Vamos ler na tela. Eu vou começar lendo dos versos ímpares e a comunidade lerá os pares. A palavra do Senhor diz assim: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para que juntos, na mesma voz,
Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. A fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios, com o povo dele. E mais, louvem ao Senhor todos os gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Nesse momento nós vamos continuar adorando o nome do Senhor através de cânticos espirituais. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite, na paz do Senhor. Aqueles que puderem ficar em pé, aqueles que puderem, vamos juntos louvar a Deus. Bem-aventurado é aquele, feliz é aquele, cuja nossa esperança está em Deus. Amém? Vamos cantar todos juntos. Bem-aventurado é o que está afirmado na tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Aleluia! Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Vamos com palmas, vamos fazer delas a nossa percussão com alegria. Felizes, bem-aventurados somos nós, felizes, porque temos um Deus poderoso. Cantemos mais uma vez. Bem-aventurado é o que está, bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação,
igreja, ouve, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, ó Senhor, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Nós vamos continuar louvando a Deus, cantando do amor dele. Cantemos, Senhor, teu amor para sempre, hoje e sempre, Senhor Jesus. Vamos mais uma vez com palmas. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor, mais alto, cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Oh, aleluia. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar. Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Estamos aqui para nos derramar na tua presença, Jesus. Limpa o nosso coração e transforma-nos, Deus, de dentro para fora. Eis-nos aqui, Senhor, diante do Senhor, para te louvar, para nos derramar. Aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou bom, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ter um período de oração. Desejo nessa hora é orar. Então, assim, nós vamos fazer algo diferente. Geralmente nós colocamos os motivos aqui e convidamos alguém para orar. Nesse momento eu queria fazer algo diferente. Você que deseja orar por algo, tem um pedido específico que você deseja colocar diante do Senhor. Nós vamos ter um período curto de oração, então você pode ficar de pé, fazer essa oração em nome de Jesus. E nós vamos, como filhos do Senhor, concordar com você nesse momento, tá bom? Então, abro nesse momento. Aquele que deseja pode ficar de pé, iniciar esse momento de oração, esse período. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, meu Pai, na tua casa, para te louvar, te agradecer, te toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a submissão e toda a adoração que é devido somente ao seu nome. Amém. Soberano Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer, primeiramente, pelo dia que se passou, de paz, de tranquilidade, de saúde, onde podemos contemplar a tua majestade em todas as coisas. E agora, meu Pai, eu vou pedir pelos homens e mulheres que estão aí na sarjeta, que se encontram na situação de rua, que se encontram na drogadição, que se encontram nas trevas, que possa, em nome de Jesus, levantar homens e mulheres abnegados para que possam, meu Pai, estar levando assim o santo evangelho a essas pessoas, levando a luz, levando a esperança, levando a cura, levando a paz. O Senhor possa, meu Pai, visitar os homens e mulheres também que estão nos hospitais, passando por problemas de saúde ou sofrer algum acidente. Que o Senhor possa, meu Pai, estar passando, levando a cura, o refrigério, levando a paz, em nome de Jesus. O Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, fazer segundo a sua vontade, porque nós sabemos que é boa, agradável e perfeita, e acima dela nada se é. E agora, meu Pai, visita também os casais, as famílias que se encontram, meu Pai, passando por todo tipo de dificuldade. Nós sabemos como o mundo é hoje. O Senhor possa, meu Pai, estar levando, seja esperança, seja cura, seja paz. O Senhor sabe de todas as coisas. Estamos aqui só para clamar e para agradecer. Clamar o teu santo nome, clamar o seu santo favor, clamar pela sua graça. Seja conosco, meu Pai, nos concede essa graça.
pedimos isso em concordância, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos orar pelos enfermos de nossa igreja, começando pelo pastor Jabes, meu Deus. Também queremos orar pela mãe de Beto, que está precisando do teu socorro, apesar de estar em casa, e por todos aqueles que foram mencionados, meu Deus, de oração, e estão necessitando do teu socorro. Pai, também rogamos as tuas misericórdias para o pessoal que está sendo vítima de queimadas no nosso país, perdendo seus bens, perdendo suas casas, meu Deus, afetando a economia da nação e do estado de São Paulo, e do Amazonas e do Mato Grosso, principalmente, que as igrejas nesse lugar sejam por ti fortalecidas, para que em nome de Jesus eles sejam instrumentos do teu socorro na terra, para a glória do teu nome. Amém. Pai, ainda na tua presença, Pai, estamos para te render graças, render toda a honra, toda a glória, toda a Senhor, pedir que pelas minhas falhas, eu sou um pai, o Senhor perdão, Pai, o Senhor tem misericórdia de mim, me fortalece para que cada dia eu possa estar mais perto de ti, aprendendo e louvando e glorificando o teu nome, testemunhando. Pela vida dos nossos filhos, Senhor, que o Senhor se faça presente na vida deles nesse momento, guardando, protegendo, livrando do mal, Senhor. Nossos filhos entendam razão de seguir a Ti, Senhor, e honrar o Teu nome. Abençoa o Teu povo, toda a face da terra, Senhor. Abençoa também a primeira igreja batista, abençoa todos os membros, e aqui se faz presente, aqueles que estão nos seus lares. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, abençoa as autoridades. Oh, meu Deus, muito obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu àquela criança. Muito obrigado. Oh, meu Deus, foi um grande livramento. Eu não vi, Pai, mas o Senhor estava ali presente, guardando aquela criança. E continua confortando seus pais, e também abençoando todos os pais aqui, dando a eles entendimento, para que eles vejam a necessidade, Pai, de estar olhando os seus filhos. Amém. Porque a gente tem o ditado popular que a criança cega, Pai. Então é necessário que os pais estejam observando os seus filhos, para que um incidente assim não venha ocorrer dentro da tua casa, nem do teu algum. Porque as crianças não têm culpa, Senhor, porque as crianças elas querem brincar, mas a responsabilidade é nossa, Pai, de estar olhando eles e o tempo todo. Muito obrigado, Pai, por esse grande livramento. Muito obrigado a oportunidade de estar aqui também na sua casa, clamando ao Senhor, agradecido ao Senhor pelo pão de cada dia, pela saúde. Também peço ao Senhor pelas pessoas que estão nos presídios, Pai, aqueles homens que precisam de ti, leva a obreiros, Pai, para levar a tua palavra para aqueles jovens, Senhor. Enfim, Senhor, toma esta nação em tuas mãos, as famílias, e obrigado pela oportunidade, Pai, mais uma vez. Eu te agradeço e peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, ainda na tua presença estamos, Pai, porque a tua palavra nos afirma que onde estiver dois ou três reunidos na justiça. Nós temos a plena certeza que o Senhor não estava aqui conosco, nos aguardando, para ouvir os nossos dados, louvores, orações, petições, agradecimentos. Ó Deus, queremos fazer tudo isso nesta noite, porque o Senhor é tremendo. O Senhor é o nosso Pai. É o Senhor que nos sustenta, Pai. É o Senhor que nos trouxe aqui nesta noite. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma quinta-feira que nós estamos aqui vivos. Como é bom vir até a luz. Como é bom olhar face a face dos nossos irmãos, cumprimentá-los e ficarmos aqui com uma harmonia. Ó Deus, abençoe o teu povo. Desperte em nossos corações a alegria de te servir. Amém. Servir a um Deus único e verdadeiro. A um Deus que nos criou. Oh, coisa linda, nós temos um Pai. Deus foi o Senhor que nos criou. Dentro da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia.
sabia quem éramos nós, antes mesmo de nascermos na vida. Por isso há um motivo de grandeza para nós agradecer ao Senhor. Agradeço também, Senhor, pelos livramentos que tem ficado nesses trânsitos, nesse movimento, meu Pai. Eu quero agradecer também, Senhor, pela vida dos nossos pastores, das pessoas da liderança desta igreja, de todos que fazem parte, dos visitantes que estão vindo aqui nos visitar. Que o Senhor possa estar abençoando cada vida que presente nesta hora. E cada um que está aqui, ao sair, saiam saciados, saiam cheios, saiam satisfeitos de dizer assim: eu quero voltar mais vezes para louvar o meu Senhor. Porque não temos outro Deus a quem nós possamos nos culpar. Só o Senhor. É o Senhor que é santo, é maravilhoso, é fiel, é justo, é companheiro, é socorro presente na nossa vida. Quero também agradecer pelo meu filho Alisson, que eu não tenho dele, né? De ouvido, né? Falamos com ele, ele está tão diferente. Já conseguiu ali 6 ou foi 5 livros, ele disse, né? Como é que ele está ouvindo? É a graça do Senhor. É a graça infinita do Senhor. Eu creio, meu filho irá sair da lituragem. Restaurado, um novo homem, uma nova criatura. E ainda irá ressaltar, dizer, dar o testemunho dele. Essa é a minha esperança e creio que dos irmãos. Em nome de Jesus eu oro, porque quando eu começo a falar com o Senhor, eu não quero mais parar. Como é bom estar na tua presença. Como é bom de ter graça ao Deus que nos ouve, ao Deus que inclina os teus ouvidos para o Senhor. Ai, muito obrigada, Senhor. Eu sei que não mereço tantas graças, tantas bênçãos, mas o Senhor tem me e com a minha, todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes. Ó Deus, abençoa, guarda nos livros de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, nós te damos pela mais uma oportunidade que nos concede estar na tua santa casa, para louvar, agradecer, ouvir a tua palavra para aprender mais de ti, Pai. Quero te pedir nesse momento que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, porque em breve iremos escolher governantes, eleger nossos prefeitos, vereadores, Pai. E que o Senhor nos dê sabedoria para escolher, Deus, porque são pessoas que irão guiar, pessoas que irão aprovar leis, ó Deus. Temos visto tantas leis, ó Deus, não sendo aprovadas contra a tua palavra. Então nos dá sabedoria, Pai. E acima de tudo, Deus, que possamos lembrar que nós não somos de Paulo, nem de Apolo, Deus. Então que política nenhuma, vereador nenhum, candidato nenhum venha dividir, ó Deus, a nós, ó Deus. Pois são os teus, ó Deus. Mas entendimento que primeiro de tudo temos que servir a ti, ó Deus, não aos homens, ó Pai. Muito agradeço por tudo, Deus, te agradeço. Em nome de Jesus, filho amado. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. São tantos motivos, Senhor, que eu tenho certeza que não sairíamos daqui hoje, de tantos agradecimentos que teríamos que colocar diante do Senhor. Nós agradecemos pela vida, porque a vida não é simplesmente um acaso, mas é uma dádiva do Senhor. Nós te agradecemos pelo emprego, aqueles que têm. Nós te agradecemos pela saúde, porque nós estamos de pé, Senhor. Nesse momento específico, eu oro no teu nome, Senhor, para que o Senhor conceda, abra portas de emprego àqueles meus irmãos que estão necessitando, Senhor. Tem alguns que estão precisando há muito tempo, Senhor. Tu sabes do coração, principalmente daqueles que têm família, Senhor, a sustentar. Às vezes colocamos a nossa cabeça no travesseiro e ficamos inquietos, Senhor. Nosso coração fica pequeno, inquieto. Mas assim como eu estava conversando essa semana, Senhor, como é difícil descansar no Senhor, mas como também é um privilégio poder descansar no Senhor. Não é fácil, Senhor, colocar a nossa fé em xeque e descansar no Senhor, mas como é necessário descansar no Senhor. Porque é o Senhor que sustenta a nossa vida. Se temos algo é porque o Senhor nos concede, então nada vem por nossos méritos, Senhor. Não tem nada a ver conosco, mas tudo a ver com o Senhor. Então, nesse momento, eu clamo, Senhor, pedindo para que o Senhor intervenha nessas vidas. Abre portas de emprego, Senhor, em nome de Jesus. Tem pessoas há muito tempo estudando, querendo passar em concurso, talvez mudar de estado. Senhor, concede em nome de Jesus essa bênção. Para que eles entendam que é o Senhor que rege a vida deles. Mas também que quando o Senhor conceder, que o coração seja grato, Senhor.
Que eles olhem para trás e vejam a tua mão poderosa sobre eles. Que eles possam testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida dele. Mas também queremos entender que não é porque temos, simplesmente porque temos, que agradecemos. Nós agradecemos simplesmente por quem Tu és, Senhor. E Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor de todas as coisas, Tu és o Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Visita o Teu povo, meu Pai, nessa hora. Faz milagre acontecer no meio do Teu povo. Cura, Senhor, aquilo que precisa ser curado nesse momento. Cura o coração, Senhor. Cura o espírito, Senhor. Cura a doença física, Senhor. Vem, Senhor, com a Tua mão poderosa sobre o Teu povo. Nós queremos crer que o Senhor já está fazendo, Senhor, maravilhas no nosso meio. Nós depositamos em Ti toda a nossa esperança. Nós louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com hinos nesse momento. Vamos começar esse momento com o hino Louvai ao Senhor, 120. Louvai ao Senhor, Deus onipotente. Louvai, ó remidos, louvai ao Senhor. Ó homens, Deus ama-vos eternamente, pois prova-nos deu por Jesus Salvador. Louvai, louvai, louvai nosso Redentor. Cantai, cantai, cantai sempre em seu louvor. Jesus sofreu por nós na cruz. Cantai e exaltai nosso Salvador. Perdão nos concede o Senhor poderoso, e Cristo por nós no madeiro alcançou. Deixai vossos vícios e o mundo enganoso, fugir para Cristo que vos libertou. Louvai, louvai, louvai nosso Redentor. Cantai, cantai, cantai sempre em seu louvor. Jesus sofreu por nós na cruz. Louvai e exaltai nosso Salvador. Se Cristo vos salva de toda maldade, vos livra dos vícios da carne e do mal, vos tira das trevas, vos dá liberdade e salva para sempre. Que amor sem igual. Louvai, louvai, louvai nosso Redentor. Cantai, cantai, cantai sempre em seu louvor. Jesus
louvai e exaltai nosso Salvador. Redenção, número 125. Minha alma canta ao Salvador, que me rendeu com tanto amor, que me livrou da escravidão, seu sangue dando em redenção. Da redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Longe eu andava do meu Deus, seguindo os caminhos meus. O Salvador me descobriu e com seu sangue me remiu. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Feliz momento quando vi na triste cruz morrer por mim, pra libertar-me do opressor, meu sangue justo redentor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Pra minha justificação, o esforço meu foi todo vão. Perante Deus só tem valor o sangue do meu Redentor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Vem alma opressa descansar na redenção tão singular. Jesus garante a salvação, seu sangue vale a redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Aleluia. Graças a Deus. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos à mensagem bíblica dessa noite com o tema Uma Igreja Acolhedora. Quero pedir perdão já aos irmãos que hoje não trouxe o slide. Geralmente eu gosto de pregar, dar aula sempre com slide. A gente aprendeu homilética que todos os recursos disponíveis para nós precisam ser aplicados, passados, para que a igreja seja servida da melhor forma. Mas devido à correria, não consegui finalizar o slide. Mas isso também não é impedimento para que a mensagem seja aplicada aos nossos corações nessa noite, tá certo? Então, a igreja acolhedora, o texto está lá em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Carta de Tiago,
capítulo 2, do verso 1 ao 13. Coincidência, nós vamos continuar estudando com os jovens no sábado, Tiago 2, do 14 ao 26. Então, em uma semana, esse capítulo 2 de Tiago vai poder ser ministrado por mim, estudado pela igreja. Tiago, para quem não sabe, os jovens estão estudando a carta de Tiago durante todo esse ano, expondo verso a verso aquilo que são as verdades bíblicas. Tiago, que é considerado Provérbios do Novo Testamento, 5 capítulos de ricos ensinos, práticos, objetivos. Então, nós estamos estudando com os jovens já desde janeiro, e no sábado nós teremos a oportunidade de estudar sobre fé e obras, o grande complemento que há nos dois. E agora também, capítulo 2, do verso 1 ao 13, nós vamos poder meditar nessa noite. Os irmãos me acompanham nessa leitura. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse: não cometa adultério, também disse: não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. É só a Tua Palavra que transforma, é só a Tua Palavra que liberta. Nosso desejo nessa noite é que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Apesar do Teu Filho, misericórdia de nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, são inúmeros os casos que nós podemos ver de pessoas que são tratadas por algum certo favorecimento pela sua aparência, pela sua condição social, pela sua cor, pelo seu jeito. Nós, infelizmente, costumamos ver isso quase que corriqueiramente. Vemos isso nos noticiários, no comércio, em muitos outros lugares, infelizmente, no meio da igreja. Essa segregação, infelizmente, ainda existe no nosso meio. Embora seja comum nós vermos isso no mundo, não podemos considerar normal que isso aconteça entre nós. O capítulo 2 da carta de Tiago é um apelo eloquente à fé cristã. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele endereça a sua carta, ele dá como endereço a sua carta os cristãos que haviam se convertido, mas tinham que fugir devido às perseguições, a diáspora. Existiam os judeus, então ele escreve àqueles crentes que fogem, mas ainda não têm uma base de como se seguir pela fé cristã. Então, Tiago escreve um conjunto de normas, de regras, de prática que o cristão deveria seguir baseado nas doutrinas principais do Evangelho. E Tiago vai escrever aqui
nesse capítulo 2, embora o grande Martim Lutero tenha chamado essa carta de Tiago de carta de palha, ela ainda é um alimento forte para a nossa espiritualidade. E se Paulo afirmou que a causa da salvação é a fé, Tiago vai dizer que a evidência da salvação são as obras. E por que Tiago vai falar sobre isso? Porque Deus, ele pode ver a nossa fé. Só que os homens só conseguem ver as nossas obras. Os homens não conseguem medir a sua fé. Os homens, a razão dele, ele não consegue saber se a sua fé está lá em cima ou lá embaixo. Mas ele consegue saber que tipo de cristão você é. Ou ele consegue talvez medir o nível da sua fé pelas suas obras. Porque é você praticando aquilo que é o verdadeiro evangelho que você evidencia se você é ou não é ou não nascido de novo. Então, queridos, em poucas palavras, fé em Cristo e certo tipo de favorecimento, eles são totalmente incompatíveis com o cristianismo. Esse esnobismo da fé, essa questão esnobe da fé que alguém tem, em Cristo você poder elencar e querer fazer com que a sua fé talvez seja medida como maior que a de alguém, não existe no meio do evangelho. Você pode ser talvez um cristão maduro ou novo na fé, mas isso não faz com que você despreze aqueles que têm pouco ou mais tempo do que você na caminhada. O seu nível de intimidade com o Senhor não pode servir de desprezo para aquele irmão que você nem sabe quantas vezes ora ou lê a Bíblia. E aqui, meus irmãos, essa palavra grega traduzida para acepção ou parcialidade, como nós acabamos de ler aqui no texto bíblico, na Nova Versão Transformadora, é uma versão nova da Bíblia. Esse favorecimento, acepção, como talvez tenha na sua Bíblia, na palavra grega, ela é uma das mais fascinantes, veja só o porquê. O seu significado é literalmente, não receba essa face. Ou seja, não discrimine alguém à primeira vista. E quem nunca aqui já ouviu aquela frase dizendo, não fui com a sua cara. Eu não fui muito com você. A gente talvez entre amigos ouça mais, né? Talvez a gente olhe para uma determinada pessoa e diz, não fui muito com fulano. E só de olhar, a gente já costuma fazer acepção de pessoas. Olha que interessante. Esse termo no grego também, de não receba a outra face, ela está no plural. Tiago escreve no plural. Sabe por quê, meus irmãos? O que Tiago sugere é que o cristão não deve demonstrar nenhum favoritismo em relação a vestimenta, riqueza, cor de pele, contexto social e nem a qualquer outro aspecto exterior. Tiago vai englobar tudo isso na sua fala. Ele fala de um todo. Ele não fala só de um viés. Ele está falando de uma série de camadas que nós estamos inseridos e costumamos fazer certo favorecimento em relação a algumas pessoas, porque talvez tenham um pouco mais de afinidade conosco. Então, meus queridos, nós somos tentados a ser parciais baseado na aparência, no sotaque, na faixa etária, idade, na condição financeira, na afinidade, nas conquistas. Eu lembro que ainda jogando futebol, quando eu fui jogar com 17 anos em Santa Catarina, passei um tempo lá jogando ainda, a primeira coisa que eles me chamaram lá foi de Paraíba. E quando eu falava, todos riam do sotaque. Era algo muito difícil deles entenderem. Então, às vezes, eles pediam para falar. Fala aí, Paraíba. E às vezes eu não entendia, já achava que ele era chacota mesmo, fechava a minha cara, ia para o meu canto. Mas há um certo tipo de preconceito só na sua fala. Só no seu jeito de ser. Então, meus irmãos, o fato é que todos nós temos alguns pontos cegos e precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque às vezes é um certo tipo também de preconceito velado. Que a gente não consegue expor, mas no nosso íntimo, no nosso coração, de maneira velada,
nós costumamos fazer algumas exceções de pessoas, ou de alguns jeitos, ou de algumas coisas que não deveríamos fazer. Meus irmãos, o fato é que não é por direito que eu e você, nós somos aceitos na família de Jesus. Não é por direito. Sabe por que nós somos aceitos pelo nosso Deus? Por crermos em Cristo é que Ele nos recebe. Há uma condição aqui que todos, sem distinção, podem chegar diante do Pai, se crer que Jesus é o único Filho de Deus. Paulo vai escrever isso em Romanos 10, 9 e 10. Qualquer um que confessar com sua boca, crer com seu coração, será salvo. Então, meus irmãos, o cuidado que nós precisamos ter é muito importante. Porque Ele nos recebeu, o nosso Deus nos recebeu graciosamente, com alegria e por completo. E agora, como igreja, é nosso dever acolher a comunidade de cristãos centrada no Evangelho. Como eu falei a vocês, nós estamos estudando entre os jovens a carta de Tiago. E no nosso último culto jovem, o que nós estudamos foi acepção de pessoas. E eu convidei o pastor Marcos, de Japaratuba, para cá, foi aqui na Pibinha, e ele só disse, pastor, eu posso fazer um estudo de caso ali entre eles? Pode, nem eu sabia. Disse que poderia fazer, foi um pequeno teatro, e aí ele trouxe 2 pessoas para cá, colocou aqui entre nós. E no meio do culto levantaram aquelas pessoas, ninguém sabia que ele ia fazer isso. Na hora até eu me assustei, que eu tinha esquecido que tinha autorizado. E aí foi aquele baque, sabe? Nos jovens, todo mundo ficou, levanto, não levanto, vou ou não vou. E aí depois o pastor Marcos falou, e era apenas uma ilustração, para dizer que mesmo de maneira às vezes velada, nós costumamos fazer diferença das pessoas. E isso está incutido entre nós. É algo que talvez nós não percebemos, mas agimos de forma até inconsciente às vezes. E eu lembro que muitos jovens ficaram impactados aqui na hora. O Sakai também estava aqui ainda entre nós, não sabia que era uma peça. Ele foi lá, falou, começou a chorar na hora. Depois o pastor disse que era uma encenação. E aquilo marcou o coração de alguns que até hoje, quando a gente cruza aquilo, ele diz, pastor, que interessante, aquilo realmente ficou no coração. Porque uma coisa, meus irmãos, é estar falando na teoria, outra coisa é vivenciar na prática. E olhe como Deus é bom. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra do Senhor, o Senhor nos coloca à prova, para poder colocarmos em prática aquilo que Ele nos dá. Não tenham dúvidas que talvez durante essa semana, ou talvez quando você sair daqui, o Senhor vai colocar diante de você situações para que você coloque à prova aquilo que você ouviu e que você quer testemunhar. Porque todas as vezes que nós pedimos a Deus domínio próprio, Ele nos coloca algumas pessoas, algumas situações que não faz exigir domínio próprio. É assim que Deus vai nos forjando, é assim que o Senhor vai nos levando nessa vida com Ele. Então, queridos, veja só. A narrativa bíblica, ela deixa clara para mim e para você, porque existiu essa alienação, essa questão de divisão, essa parcialidade. Nós podemos ver isso claramente quando nós vamos lá para Gênesis. Gênesis 1, 26, o Senhor vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem. Todos, de todas as raças e contexto, têm o mesmo valor, a mesma dignidade e a mesma importância diante do Senhor. Todos, sem distinção, são feitos à imagem e semelhança do Senhor. É por isso que não tem como você fazer essa parcialidade, essa divisão de quem pode ser mais ou menos favorecido, porque você também é parecido com Ele. É feito à imagem e semelhança do Senhor. Agora, na queda em Gênesis 3, que nós costumamos chamar de proto-evangelho, ali de fato nasce um pequeno já evangelho em Gênesis 3, quando há a queda e o Senhor castiga a serpente e diz que por meio da mulher virá um que pisará na cabeça dela, Gênesis 3. Na queda nós podemos ver que o pecado nos afastou de Deus,
mas também nos distanciou das pessoas. E o pecado, ele não apenas corrompeu o homem, mas ele corrompeu o homem na sua totalidade. Ele corrompeu tudo aquilo que era intelecto, tudo aquilo que era raciocínio, está tudo corrompido. Então, talvez, algumas coisas que a Bíblia nos apresente como um pecado, alguns têm como uma normalidade. Porque há um certo descontrole, não há um parâmetro para alguns seguirem. Então, queridos, nós vemos que há agora uma divisão e uma hostilidade entre raças, classes, idades e tribos, depois da queda. O pecado veio corrompendo tudo, todas as coisas, mas, através de Cristo, entretanto, podemos ser reconciliados com Deus e uns com os outros. O poder do Evangelho é testificado, é afirmado através das nossas relações. O Senhor nos criou seres relacionais. Não foi à toa que quando Ele cria o homem, Ele vem na viração do dia para poder conversar. Relação, somos seres relacionais. Não tem como viver isolado. Talvez ontem eu estava vendo um podcast falando sobre isso. Se nós quisermos fazer um mal a alguém, mas um grande mal a alguém é você isolar essa pessoa para sempre. Essa pessoa viver isolada. A pessoa viver isolada. Ela não tem nada, ela não tem ninguém a quem socorrer, ela está só. Ela e ela. E isso só corrobora com o que Paulo também vai escrever em Romanos 1. Que Deus, a pior coisa que Deus pode fazer ao homem é entregar ele a ele mesmo. Então, meus irmãos, diante dessa introdução, eu quero colocar o coração dos irmãos de maneira muito breve também, objetiva. Alguns pontos para que eu e você entenda que uma igreja acolhedora precisa ter. E precisa ser. E o primeiro ponto que eu quero deixar ao coração dos irmãos é que uma igreja acolhedora reflete a graça de Deus. Olha que interessante. O verso 5 diz o seguinte: Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Vejam só, meus irmãos, Tiago, aqui no verso 5, parte A, ele afirma que Deus escolheu muitos dentre os pobres para serem ricos na fé. Nós nunca devemos nos esquecer que Deus nos aceitou quando nós estávamos falidos, sem nada. Éramos pó. Estávamos na sarjeta, no lamaçal do pecado. Só nós e a escuridão. E o Senhor nos resgatou de lá. Nós éramos falidos, meus irmãos. Então, olhar para a igreja que acolhe aqueles que estão necessitando de acolhimento, nos faz entender o seguinte: eu era pior que ele. Eu não era nada. Mas ainda assim o Senhor me resgatou de lá. Então eu tenho que fazer o mesmo com meu irmão. Eu tenho que ser, no mínimo, um canal de bênção na vida desse meu irmão. Porque eu não merecia, mas o Senhor fez por mim. Porque não tem nada a ver com merecimento. É por isso que não tem a ver com talvez aquilo que nós somos, ou que fazemos, ou que vestimos, ou que ganhamos. Não, tem a ver com o que unicamente Cristo fez por nós. Esse é o Evangelho. Então, porque Ele fez a nós, nós fazemos a outros. É isso que tem que ser o reflexo do Evangelho. Então, meus irmãos, Cristo nos limpou e nos vestiu com belíssimas vestes da sua graça. É por isso que a igreja acolhedora, ela reflete a graça do Senhor, porque olhando para alguns irmãos aqui, e alguns hão de testemunhar, só a graça do Senhor para fazer com que você esteja sentado aqui nessa noite, nessa igreja. Só a graça do Senhor te tirou de onde você estava e te trouxe até aqui. Só ela. É por isso que uma igreja que acolhe, você olha para alguns irmãos e olha e diz: Senhor, só a tua graça para fazer esse milagre.
Só a tua graça para operar dessa forma. Então, meus queridos, uma igreja acolhedora não apenas prega o evangelho, mas também transmite o carinho relacional desse evangelho. O evangelho não é só para ser pregado de púlpito para baixo, mas é para ser vivido entre os irmãos. É um evangelho relacional, onde eu olho para o meu irmão, faço cair as diferenças e me aproximo dele, porque nós somos um em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós fomos trazidos para essa família diversificada, que é a família de Cristo, e nós carregamos o maravilhoso nome de Cristo, e nós precisamos honrar esse nome. Nós precisamos dar testemunho da sua graça e da sua misericórdia, fazendo com que ela transforme a maneira como nós consideramos a nós mesmos primeiro e uns aos outros. Mas é só com base na graça do Senhor. É só às vezes pedindo por misericórdia mesmo. Em algumas situações ficamos realmente desconfortáveis. Mas, meus irmãos, a graça desse Senhor, a graça desse Deus que nós servimos, é ela quem nos orienta, é ela quem nos direciona. É através dessa graça que nós podemos observar que uma igreja realmente ela é acolhedora. Porque eu olho para o meu irmão e digo, eu não merecia. E o Senhor fez por mim. É por graça. É favor imerecido. É graça do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Uma igreja acolhedora, ela reflete a graça de Deus. Há um segundo ponto, que está no verso 5b ao verso 7, que uma igreja acolhedora, ela reflete também o reino de Deus. O reino de Deus. 5, verso b, até o 7 diz o seguinte: não escolheu Deus os pobres neste mundo para serem ricos na fé. E aí começa agora. E herdeiros do reino que prometeu aos que amam. Verso 6. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós vocês têm invocado? Ou seja, os ricos não estão desfazendo daquele Deus a quem você diz que serve. Meus irmãos, uma igreja acolhedora, ela reflete a graça de Deus, porque não apenas muitos dos pobres são ricos na fé, mas também são considerados herdeiros de Deus. No reino de Deus, vejam só, meus irmãos, tudo parece que é ao contrário. No reino de Deus, tudo parece que é ao contrário. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser servido, primeiro, sirva. Parece que no reino de Deus tudo é o inverso. Tudo não é numa razão lógica que nós observamos a coisa. Agora, no contexto de Tiago, que nós acabamos de ler, os ricos estavam maltratando os cristãos pobres. Porque eles achavam que pela sua condição financeira, talvez social, eles poderiam, talvez, desdenhar ou maltratar aqueles que tinham menos condições que ele. E então, o autor bíblico, o Tiago, ele vai repreender aquelas pessoas por agirem como não convertidos. Em vez de, honrando o seu povo, representarem o maravilhoso nome de Cristo, eles estavam desonrando o Senhor pelas suas ações. Volto a dizer, Tiago escreve essa carta aos cristãos. Tiago escreve essa carta como bússola e norte aos cristãos. Então ele estava falando a gente que teoricamente se intitulava cristão, mas vivia aprisionando aqueles que tinham talvez menos condição social que eles. Meus irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, a igreja do Senhor não é local para você fazer divisões por classe financeira, social, por raça, por cor, não. A igreja deve ser uma embaixada do reino de Deus. A igreja deve ser aquela que envia os missionários e os cristãos
no mundo aí para que pregue o evangelho. Nós temos que manifestar o reino ao mundo, mostrando a ele que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. É por isso que talvez hoje a gente viva talvez um contexto muito difícil de ter que reevangelizar os cristãos. Porque algumas situações que são colocadas à tona, não aqui dentro, porque parece que dentro do ambiente eclesiástico tudo é mais tranquilo, todo mundo aparenta ser um excelente cristão, mas fora daqui, que é o que eu estou querendo dizer aos jovens, e o que Tiago vai me ensinar, essa carta é uma carta prática de ensino de Tiago. Tiago não escreve para ficar na teoria, ele escreve para ação, ele escreve para agir. Então, meus irmãos, o que a gente pode ver aí fora, são poucos dando testemunho daquilo que precisa ser testemunhado. E às vezes a gente tem que ficar aparando algumas arestas e dizendo, não é bem assim. As coisas não são bem por aí, quando na verdade deveríamos viver o evangelho na sua essência. Por isso que eu digo aos irmãos nessa noite, é somente na igreja, olha só que interessante, meus irmãos, somente na igreja é possível encontrar alguém sem educação formal, mas maduro na fé, ensinando a um médico brilhante, um professor universitário que acabou de se converter. Aqui, num ambiente eclesiástico, olha a beleza do reino de Deus. É por isso que uma igreja que acolhe, ela reflete o reino, porque você chega aqui e vê doutores sentando para aprender com aquele que talvez não tenha nem o primeiro grau, mas é maduro na fé. Ele tem experiência com Cristo para poder ensinar aquele que chegou agora. Esse é o reino de Deus. É o reino do Senhor. É por isso que uma igreja acolhedora, ela reflete esse reino. Ela não só coloca em posição de liderança aqueles que são mais privilegiados, aqueles que têm uma condição mais honrosa, aqueles que se vestem melhor. Não, meus irmãos. Nós devemos colocar em cargos de liderança ou em cargos de alguma vista, alguém que tenha um coração parecido com o do Senhor. Alguém que viva o evangelho genuinamente. Alguém que pregue a verdade e viva como tem que ser vivida. Essa é a beleza do reino de Deus. Então, a igreja acolhedora, ela reflete esse reino de Deus. Terceiro, é que uma igreja acolhedora, ela reflete a lei de amar ao próximo como a nós mesmos. Tiago 2, do 8 ao 12, vocês podem me acompanhar, do 8 ao 12, diz o seguinte: todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e vocês serão redarguidos pela lei, como transgressores. Porque qualquer que agradar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometer adultério, mas matar, está transgredindo a lei também. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Vejam só, meus irmãos, como cristãos, esse talvez seja um dos principais mandamentos que o Senhor deixou para mim e para você. Lembro de Mateus 22, quando o Senhor está conversando com os fariseus, confrontando os fariseus. E um deles pergunta, Senhor, mestre, na verdade, mestre, qual é o principal mandamento? O Senhor sabia que aquela pergunta não era simplesmente para que a lei de Moisés fosse deixada de lado. Eles queriam saber se o Senhor Jesus iria rejeitar a lei que ele mesmo entregou a Moisés, iria entregar uma outra lei. E o Senhor, muito sábio, diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E amarás o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, do 37 ao 39. Está lá. O Senhor conversando com os fariseus e falando essa verdade. E, meus irmãos, não foi à toa que o Senhor colocou isso. Porque o primeiro lugar dele não pode ser negociado com ninguém. É a ele.
simplesmente a Ele. Se por acaso você consegue negociar esse primeiro lugar na sua vida com um filho, com uma esposa, com uma mãe, com a igreja, com o que quer que seja, o seu coração formou um ídolo e você nem percebeu. O seu coração formou um ídolo. É por isso que já disse o saudoso Timothy Keller, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque constantemente queremos colocar algo ou alguém acima de Deus. E ele diz que não pode ser colocado à margem, tem que ser em primeiro lugar. E complementando, ele diz, você precisa amar o seu próximo, como a si mesmo. Queridos, como tem sido difícil viver num tempo onde onde a profecia bíblica tem se intensificado ainda mais, que o amor de muitos esfriaria. Parece que perdemos o brilho de ter alguém do nosso lado ou da nossa comunidade de fé e nos alegrar por ela e com ela. Perdemos esse hábito, esse jeito. Cada um vive na sua bolha. Talvez eu venha à igreja num domingo, numa quinta-feira, e fico na minha bolha. Louvado seja Deus, porque no coração do pastor Paulo, houve esse momento aqui da quadra muito bom, para que depois a gente possa compartilhar a vida, compartilhar momentos. Mas quem aqui no domingo não já entrou e saiu, talvez não conseguiu cumprimentar algumas pessoas que queria, devido à intensidade do nosso dia, do nosso culto, a dinâmica, as pessoas. Às vezes a gente vem, vive o nosso, vai embora e está tudo bem. Quando na verdade, meus irmãos, como cristãos, nós temos que viver conforme a lei régia do nosso rei. E qual é a lei régia que o Senhor nos dá? Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus nos ensina que estrangeiros e inimigos estão nos próximos também. Aquelas pessoas que talvez a gente não goste tanto, ou talvez a gente olhe e diga, essa pessoa não vai bem no nosso meio. É a ela também que o Senhor se refere ao seu próximo. Você não pode dizer que vai amar A ou a B. Eu me lembro de quando era bolsista no Colégio Arquidiocesano. Fui bolsista lá durante acho que 4, 5 anos. Primeira vez que eu tive aula de religião. E aí eu lembro do professor dizendo, você ama a Deus? E eu amo, convicto. Ama mesmo, eu disse, com todo o meu coração. Mas eu já não gostava de um cidadão que tinha lá. E a gente vivia se degladiando. Aí ele disse isso. Ele disse, como você disse que ama a Deus, quem você não vê, e você não consegue se dar bem com fulano ali, a quem você vê? Eu, menino, não entendi aquilo. Ele falou aquilo para mim. Eu disse, oxi, o que, é que tem a ver uma com a outra? E aí fui-me embora. Não tinha nada a ver. E passando o tempo, agora eu consigo perceber. Como eu posso dizer que eu amo ao Senhor, o meu Deus, que eu nunca vi? E eu digo que não amo o meu irmão ali, a quem eu estou vendo quase todos os dias, de maneira corriqueira, ceando comigo a mesma ceia, sentando no mesmo banco que eu, compartilhando do mesmo sentimento que eu. Como pode há esse paralelo? Uma coisa é você viver bem amando. Uma outra coisa diferente é você estar à mesa. São duas coisas opostas. Duas coisas opostas. Mas você precisa amar o seu irmão. Você precisa amar o seu irmão. É a lei que rege a nossa vida. Ame o seu irmão como a você mesmo. Então, Tiago também quer que os cristãos não se esqueçam de que prestarão contas de sua vida, de suas palavras e de suas obras. Portanto, devemos falar e agir tendo o julgamento de Deus em vista. E não pense que esnobar os pobres ou quem quer que seja vai passar imune diante do tribunal do Senhor. O Senhor há de cobrar. E nós haveremos de prestar conta diante dele. Então, meus irmãos, sendo bem claro, somos cristãos não por causa do nosso desempenho em virtude de Cristo, mas nós somos cristãos pela virtude do que Cristo fez por nós. É por isso que nós precisamos amar. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós precisamos perdoar. Sabe por quê? Porque eu e você não merecíamos o perdão e Ele nos perdoou. Quando eu olho por essa ótica, as coisas começam a ficar mais fáceis. Eu não merecia.
você não merecia, mas Ele fez por nós. Graça. Graça do Senhor. Então, meus queridos, a lei, ela não é mais uma ameaça ou um fardo. Não. Agora, a vontade de Deus é algo que buscamos alegremente pelo poder do Espírito Santo. E a vontade de Deus é que amemos uns aos outros como nós mesmos. Esse é o terceiro ponto, meus irmãos, que eu quero deixar ao seu coração. Uma igreja acolhedora, ela ama o próximo. Ama a pessoa que está do seu lado. Ama os crentes em Cristo Jesus. Por último, para concluir, uma igreja acolhedora, ela reflete a misericórdia de Deus para com uns com os outros. Verso 13 diz o seguinte de Tiago: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, vejam só, Tiago conclui nos alertando que o juízo porque o juízo sem misericórdia para aquele que não usou com misericórdia. Ele inverte as bem-aventuranças, Tiago. Por quê? Porque Jesus no Sermão do Monte, e os jovens estão estudando isso aqui em EBD, nosso Senhor sentado no monte ensinando, Ele diz o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E agora Tiago vai inverter dizendo o seguinte: malditos os que sem misericórdia, pois eles não alcançarão misericórdia. E Tiago é uma das cartas que faz um link com o que Jesus fala no Sermão do Monte. O Senhor fala no Sermão do Monte algumas coisas, bem-aventurados, bem-aventurados, e Tiago vai dizer o que é ser bem-aventurado. Tiago, na sua carta, nos 5 capítulos, vai lá dizer: bem-aventurado é aquele que faz isso, bem-aventurados é isso. E estudando com os jovens é fascinante como a Bíblia vai realmente se complementar. E aqui Tiago faz uma inversão. O Senhor disse que misericordiosos aqueles que exercem misericórdia. E aqui Tiago está dizendo que se você não exerce misericórdia, você não terá misericórdia exercida para você. Se eu não exerço misericórdia, não vai existir misericórdia do Senhor sobre mim. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês conseguem ouvir isso com a tranquilidade, porque eu não consigo ouvir isso com tranquilidade. Porque o Senhor parece que apertando o nosso coração, a nossa mente, dizendo: se volta para as coisas que têm que ser voltadas, porque se não for assim, eu não vou julgar vocês dessa maneira que vocês acham que devem ser julgados. Se vocês não agem com misericórdia, por que eu agirei com misericórdia agora com vocês? É o Senhor dizendo isso. Meus irmãos, Tiago vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele encerra dizendo isso: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Os atos de misericórdia do cristão farão com que eles sejam vindicados no dia do juízo final. Os atos de misericórdia. Lembra de Jesus falando lá em Mateus? Eu tive sede, eu tive fome, mas vocês não fizeram por onde. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: teve oportunidade para você exercer misericórdia, para que eu exerça misericórdia, mas a gente agiu por conta própria. Devido ao nosso coração, nós agimos baseado naquilo que nós sentimos, nos sentimentos enganosos. Então, meus irmãos, a misericórdia de Deus, olha só, a misericórdia de Deus em nós resulta em atos de misericórdia que nós exercemos. O Senhor deposita a misericórdia dele, derrama a misericórdia dele sobre nós, e nós depositamos essa misericórdia para com os outros, porque nós, em nós mesmos, não produzimos misericórdia. É o Senhor quem concede misericórdia a nós. Então, meus irmãos, é impossível tratar os outros com compaixão e graça sem antes que o Senhor tenha aplicado essa graça e essa compaixão ao seu coração. Não tem como. Não tem como você agir com misericórdia se você não tem a misericórdia do Senhor.
Não tem como você agir com graça, com compaixão com alguém, se você não recebeu essa graça e essa compaixão do Senhor no seu coração. O que é que você vai derramar para alguns que você nem tem? Então, meus queridos, nós precisamos viver de acordo com a cosmovisão do reino. É olhar pela ótica do reino. É você colocar um óculos, e nesses óculos, a cosmovisão, de maneira muito bruta, resumindo para os irmãos, é isso. É uma lente de contato que você coloca nos seus olhos e a partir de agora você começa a enxergar tudo baseado na ética e nos valores de Cristo. Você não começa mais a olhar a vida baseado naquilo que você acredita, mas baseado no que Cristo já determinou para nós. Então, assim, nós precisamos viver a cosmovisão do reino. Nós precisamos praticar o verdadeiro amor ao próximo e refletir aos outros a maravilhosa graça de Deus em nossas vidas. E então, como sempre, nós vamos viver o evangelho genuíno do Senhor. Meus irmãos, esse é o último ponto. Uma igreja acolhedora, ela reflete a graça de Deus. Uma igreja acolhedora, ela reflete o reino de Deus. Uma igreja acolhedora, ela vive a lei régia que o Senhor nos deu de amar o próximo como a si mesmo. E uma igreja acolhedora, ela reflete misericórdia do Senhor sobre os irmãos. E para concluir, eu concluo dizendo a vocês que às vezes as pessoas demonstram certa predisposição por causa da afinidade e se recusam a participar de um pequeno grupo simplesmente porque os participantes não compartilham dos mesmos interesses que ela. E eu preciso dizer para os irmãos uma coisa, para não acabar esse sermão dizendo que está tudo errado. Vejam só. Essas distinções que eu e você temos, nós somos diferentes, está tudo bem. Isso faz parte da nossa personalidade, nós sermos diferentes. Agora, as nossas diferenças não são mais importantes no reino de Deus. As nossas diferenças no reino, elas precisam ser deixada de lado, em prol do verdadeiro evangelho de Cristo. É por isso que nós precisamos renunciar a cada dia a nossa carne, o nosso eu. Porque às vezes a gente não quer fazer determinado tipo de coisas, mas pela ocasião, pelo contexto, pela congregação, pela comunidade, nós acabamos fazendo. Então, meus irmãos, é na igreja local que nós podemos vivenciar o verdadeiro evangelho do Senhor. É aqui que nós precisamos exercer o verdadeiro evangelho do Senhor. Porque é na igreja local também que vemos Jesus destruindo barreiras. E um dia, na nova criação, todas as coisas serão renovadas e nós experimentaremos uma gloriosa união em meio a uma belíssima diversidade, enquanto exaltamos o Senhor. Apocalipse 5, 9 e 10 vai dizer que nós estaremos juntos, louvando a Ele, glorificando ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que isso deve reger a nossa vida. E o que mais precisamos nesse momento é aplicar o Evangelho a esse problema da parcialidade e sermos guiados por uma cosmovisão de reino. Somos todos pedras vivas, cada um com sua forma e cor única, mas indispensáveis na edificação do templo espiritual, que é a igreja. Somos todos pedra viva, cada um do seu tamanho, cada um da sua cor, mas todos importantes para a construção do alicerce, que é o reino de Deus. Então, que possamos ser líderes que guiam com amor, membros que se entrelaçam em uma genuína comunhão e discípulos que crescem e frutificam para a glória de Deus. Meus irmãos, eu encerro por aqui. Meu desejo nessa hora é que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração. O esboço desse sermão, um dos grandes pilares desse sermão, foi o livro do Tony Merida, Ame Sua Igreja. Livro excelente. Ame sua igreja. Então, eu pude ler, pude ficar mais fascinado ainda, depois que o pastor Paulo mandou no grupo dos pastores, já tinha folheado esse livro,
Mas o quão importante é nós vermos a realidade de ser uma igreja acolhedora. Nós precisamos viver esse acolhimento na prática. A nossa igreja tem até um ministério do acolhimento. Daquele que recebe, daquele que instrui, daquele que caminha, daquele que orienta. Nós temos isso. Mas que isso, em nome de Jesus, não seja uma missão só do pastor Flávio. Que isso não seja só uma missão de um time que talvez ele montou. Que essa seja a nossa missão. Que todos aqueles que entrarem nessa igreja, que seja pela Pibinha, que seja pela Laranjeiras ou Lagarto, que seja abraçado por você, porque você também um dia foi acolhido pelo Senhor. Então agora você acolhe aqueles que querem ser acolhidos por Deus. Então que o Senhor aplique essa palavra no seu coração. Eu quero orar nessa hora em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Senhor, nós agradecemos porque a Tua verdade ela continua gerando frutos em nosso coração. Nós sabemos que é só a Sua verdade que pode transformar o nosso coração, a nossa mente, o nosso jeito. Senhor, então nós te pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a ser uma igreja ainda mais acolhedora. Senhor, que através das nossas ações possamos refletir a Tua graça, o Teu reino, o Teu amor, a Tua misericórdia para com os outros, meu Deus. Que se há no nosso coração algum desejo ainda de parcialidade, em nome de Jesus, faz cair por terra, Senhor. Que possamos viver essa verdadeira coinonia entre os irmãos. Que possamos olhar uns aos outros sem olhar de diferença, entendermos que estamos juntos, que somos um nesse caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que sozinho nós não iremos conseguir. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos exorte. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a esse caminho de um acolhimento genuíno para o Senhor. Nós colocamos a nossa vida à Tua disposição, Senhor. Nós louvamos o Teu nome. E nós já Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento nós vamos cantar. E enquanto estamos cantando ao Senhor, os irmãos podem trazer os seus dízimos também e as suas ofertas nessa noite. Meus irmãos, normalmente a gente canta o hino do cantor cristão, mas enquanto o pastor estava falando, nos veio à mente um hino do HCC que conta a história de um personagem lá do primeiro século que tem tudo a ver com o que o pastor estava dizendo. É o hino 496, Barnabé, Homem de Deus. Fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Mas quando se sabe o que fazer e não se faz, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, rendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, e muito piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando Saulo convenceu-se a Cristo e faltou um amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem convidá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações,
homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém. E tomemos o exemplo de Barnabé. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos orar agradecendo o ofertório e podermos ter esse privilégio de participar, contribuindo para a manutenção dessa obra. Então oremos. Senhor, muito obrigado. Agradecemos nessa noite porque ouvimos Tua palavra, cantamos os nossos cânticos que expressam aquilo que cremos, glorificam o nome do Senhor. Oramos aqui, Senhor, por motivos específicos. E agora, Senhor, quando tivemos também o privilégio de contribuir para a manutenção dessa obra, nós te agradecemos. Percebemos, ó Deus, a Tua graça sobre nós, de tal forma que, embora com desafios, às vezes nós temos o empenho de fechar as contas da casa, de lidar com o orçamento apertado, mas nada disso justifica a isenção de podermos contribuir com a Tua obra, porque é Tua, mas é mantida por nós, mantida pela Tua fidelidade, que é expressa, ela alcança as nossas vidas e contribuímos com alegria, contribuímos com gratidão. Abençoa, Senhor, aqueles que cooperaram, abençoa, Senhor, aqueles que estão necessitando de trabalho, de uma colocação, de uma qualificação naquilo que tem de competência, de habilidade. Abre portas, Senhor, em nome de Jesus, para que, ó Deus, o Teu servo, a Tua serva que necessita, possa entrar. Honra, Senhor, a fé daqueles que já oram há um tempo, pedindo ao Senhor um momento de trabalho, um tempo de trabalho, que essas portas se abram em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós temos algumas comunicações, irmãos, rápidas, mas antes nós gostaríamos de saber quem está nos dando a alegria da presença nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira aqui conosco pela primeira vez. Eu vou pedir que você levanta aí a sua mão onde você estiver. Temos algum visitante lá atrás, olha, 3 mãos eu estou vendo, né? Ali levantadas, não é? Que bom vocês estarem aqui conosco. Nós esperamos, fazemos torcida para que seja a primeira de outras, quem sabe, né? Mas se estiverem visitando a nossa cidade de passagem, aí nós desejamos a vocês aqui uma estadia boa, né? Mas se não for esse caso, voltem outras vezes, por favor, tá bom? E nos alegra muito a presença de vocês. Mais alguém aqui, além da Ali, muito bom a sua presença. Não temos os seus nomes, mas estamos vendo os seus rostos e isso nos alegra muito, tá bom? Tá certo? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, sexta-feira, amanhã, nós vamos ter uma noite de ensaios aqui. Fui comunicado que teremos 2 ensaios, né? Um ensaio para o coro feminino, que vai participar das festividades de celebração do aniversário da igreja, e também o coral Voz de Sião. Então, os irmãos façam aquele empenho.
Isso, o Sião foi hoje? O de 108 já, mas é coral, né? Graças a Deus, né? A gente já está até esquecendo, já fazendo uma santa confusão dos corais. Quer dizer que os 111 anos é que amanhã e o coral feminino. Muito bem, obrigado, Aglaé. E o Voz de Sião foi hoje, não é? Muito bom. Ou antes desse culto, né? Ok. Sábado, irmãos, à tarde, a juventude, 17 horas, né, pastor Júnior? Vai estar aqui com o Desperta Jovem. Então, estão se debruçando sobre a carta de Tiago, continuidade, como ele falou aqui no próximo sábado. Então, é uma atividade para os jovens, mas qualquer irmão que queira estar presente, né, participando, é bem-vindo, tá certo? Então, 17 horas, e aqui estarão reunidos os nossos jovens e adolescentes. No domingo, pela manhã, nós teremos aqui a devocional. Eu espero falar dentro daquele tempo curto que fazemos sempre quando tem uma assembleia, não é? Um momento muito objetivo sobre igreja agregadora, uma igreja agregadora, não é? Então, é algo que nós já estamos pegando nesses temas. Então, uma igreja agregadora, pregarei em 10 minutos, vai ser um cafezinho, né? E vai ficar pendente para que em outro momento a gente possa explanar mais esse tema, não é? Quem sabe ainda esse ano. Mas para domingo será esse mais ou menos o tema e o tempo. Teremos uma assembleia, não é? E teremos, pela fé, a EBD, não é? A Escola Bíblica Dominical. Não vejo razão para não termos, até pela própria agenda da assembleia que teremos. Eu quero aqui convocar os membros da igreja a estarem presentes. Tá certo, irmãos? Não hesitem numa assembleia da igreja regular, que nós temos 6 apenas durante o ano, em você estar presente. Né? Por motivo de dizer, não gosto de assembleia. Precisa gostar. E mesmo de igreja, né? Para a gente poder acompanhar. No mínimo, ali é muito pouco as informações que chegam, quando muito um relatório, e um parecer para dizer que está tudo ok. A gente está empregando, não é, os recursos que chegam de forma ordenada e pelo regime de competência que é exigido. E à noite, grave bem isso aqui, divulguem isso, vamos estar informando, compartilhando. Nós vamos ter uma noite de testemunhos. Pena que só teremos 3, mas os 3 que nós ouviremos, irmãos, cremos plenamente que eles edificarão a igreja, glorificarão o nome de Jesus. E nós vamos estar ouvindo a mensagem, se Deus permitir, né, sobre a igreja testemunhal, a igreja que testemunha. E vamos ouvir testemunho de 3 irmãos nossos, né, que estarão aqui compartilhando no domingo à noite aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz e fez em suas vidas. Tá bom? Então, estejamos aqui no domingo à noite também. Por último, todos estão convidados, todos sem exceção, após a bênção, em vez de saírem por aquela porta, sair por essa aqui, irem até a quadra, para nós termos o nosso momento de koinonia, que a gente chama, degustando algo que foi preparado com muito amor, com muito carinho, não é? E nós estaremos, então, na quadra, tá certo? Os nossos visitantes, por favor, podendo, nos acompanhem lá, tá certo? Nós queremos conversar melhor com vocês lá, ver vocês lá conosco, tá certo? Vamos ficar em pé e vamos então encerrar o culto desta quinta-feira. Deus continue abençoando o jovem pastor de jovem, pastor Júnior, não é? E teremos outros pastores aqui no transcorrer das quintas-feiras trazendo uma palavra, não é? Então, com a bênção, estamos encerrando o culto desta noite. E que o amor de Deus, o Pai, a graça, essa graça maravilhosa, que faz com que nós possamos acolher essa graça de Jesus, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, e a doce comunhão e o poder do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor hoje aqui reunida, e para sempre podemos dizer amém.